Olá, esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional. Eu sou Aline Araújo e trago as principais notícias da advocacia brasileira e do judiciário. Estamos no ar! No programa de hoje, você vai ver como foi a sessão solene em comemoração ao 36º aniversário de instalação do TRF1, que contou com a presença do membro vitalício da Ordem, o jurista Marcos Vinícius Coelho. Os 30 anos da Defensoria Pública da União e a posse da nova diretoria do Conselho Federal para o triênio 2025-2028, num evento que contou com a presença de autoridades dos três poderes. Não saia daí, voltamos em instantes. O dia 31 de março marcou a sessão solene dos 36 anos de instalação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. A solenidade celebrou a trajetória e reconheceu a atuação de personalidades que contribuíram para o fortalecimento da Justiça Federal no Brasil. Entre os homenageados, o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e membro honorário vitalício da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. O Tribunal Regional Federal ele se encontra em 2/3 do território do Brasil, uma jurisdição sobre 57 milhões de pessoas e, portanto, trouxe uma maior proximidade de um tribunal que tem essa vocação de ser nacional, engloba 14 unidades de federação, 13 estados e o Distrito Federal e tem, portanto, toda uma preocupação com o desenvolvimento econômico e social do país, aliado à preservação dos valores culturais e ambientais de nossa sociedade. O respeito ao devido processo legal, as garantias da pessoa humana, o respeito à dignidade do ser humano. Tem sido a tônica do tribunal e, portanto, a advocacia vem trazer a sua voz em defesa que esses valores permaneçam a iluminar e inspirar a atuação da justiça brasileira. Trouxe a voz da advocacia para defender as prerrogativas e a valorização do advogado, com a certeza de que sem advogado não há justiça, não há Estado de Direito, e que o advogado é fundamental para evitar injustiças e para que o cidadão, o ser humano, seja escutado, para que o direito, a liberdade, o cumprimento das leis venha em favor do respeito à dignidade da pessoa humana e do respeito à justiça em todos os seus sentidos. Marcos Vinícius Furtado Coelho destacou ainda a importância da defesa das prerrogativas para o devido processo legal. As prerrogativas são fundamentais porque elas não pertencem ao advogado. Elas são exercidas pelo advogado, mas elas pertencem ao cidadão que é defendido pelo advogado. Sem as garantias do exercício da liberdade da profissão, a defesa, o cidadão, ele não é tratado como deve ser, que é o centro gravitacional do Estado e da sociedade. Os 30 anos da Defensoria Pública foram celebrados em uma sessão solene na Câmara dos Deputados e a OAB estava lá. O evento destacou a importância da Defensoria Pública da União para garantir a igualdade e o fortalecimento do Estado de Direito e contou com a presença do diretor-tesoureiro do Conselho Federal, Délio Lins e Silva Júnior. Acabando de sair aqui da Câmara dos Deputados, cumprindo missão dada pelo nosso presidente Beto Simonetti de representar o Conselho Federal numa sessão solene de homenagem aos 30 anos da DPU, Defensoria Pública da União, instituição tão importante para o nosso país, que defende os hipossuficientes, defende as pessoas que realmente mais precisam. E, acima de tudo, são advogados e advogadas como nós, advogados públicos e privados, defensorias dos estados, Defensoria da União, conselhos seccionais da OAB, Conselho Federal da OAB, todos nós andarmos sempre em conjunto, de braços dados, é o que o nosso país mais precisa, é o que a nossa população mais precisa, lutar sempre pela advocacia, lutar sempre pela sociedade, lutar sempre pelo nosso país. Intervalo rápido. Pela Ordem, volta já. No dia 1º de março passado, numa grande cerimônia com a presença de autoridades dos três poderes, tomou posse a nova diretoria do Conselho Federal da OAB para o triênio 2025-2028. A nova diretoria é composta pelo presidente Beto Simonetti, vice-presidente Felipe Sarmento, secretária-geral Rose Moraes, secretária-geral adjunta Cristina Cordeiro e diretor-tesoureiro Délio Lins e Silva Júnior.
Um time de peso que agora tem a responsabilidade de seguir com a gestão participativa e vitoriosa para a advocacia brasileira. Veja como foi. Agradeço à advocacia brasileira pela confiança renovada. Permanecerei pelos próximos 3 anos, como estive nos anos anteriores, a serviço exclusivo da classe e da causa da justiça. Mas hoje nós estamos aqui não apenas para celebrar a renovação de uma das instituições mais importantes do país, mas também para reafirmar nosso compromisso com os valores que ela representa. E nós seguiremos sendo a casa da advocacia, a casa de todos os advogados, de todas as advogadas, a casa da democracia e a casa do diálogo. Gostaria, neste momento, enquanto senador da República, de cumprimentar a luta e a dedicação do presidente Beto Simonetti, que se torna o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a ser reeleito desde a redemocratização. E, portanto, eu desejo que nessa próxima gestão, que se inicia agora, ele tenha o mesmo sucesso e continue a cultivar os valores que nos unem e pelos quais nós o admiramos, que são o bem, a justiça, o respeito a todas as pessoas e a dignidade humana. Muito boa sorte, queridos amigos. A OAB dá um exemplo de muita harmonia, quando muitas vezes, num Brasil tão dividido, consegue eleger uma chapa por unanimidade. Ao lado do nosso presidente, Beto Simonetti, e da nossa diretoria, parabenizo todas as mulheres advogadas, convidando a escrever a história com novos avanços e vitórias. Parabéns aos novos dirigentes, parabéns ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados pelo papel que desempenha na história do Brasil. Independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Estamos todos empossados. Muito obrigado. Viva a advocacia do Brasil. O advogado amazonense Beto Simonetti foi o primeiro presidente reeleito para o Conselho Federal da Ordem desde a redemocratização. Aos 47 anos, Beto Simonetti foi reeleito por unanimidade, numa demonstração clara que a sua primeira passagem pela presidência foi bem-sucedida. Com uma gestão inclusiva, participativa e atuante, no discurso de posse, Beto Simonetti destacou o trabalho em parceria com os demais poderes e luta incansável pela advocacia brasileira. Cumprimento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, os cumprimentando, cumprimento toda essa mesa, juntamente com a minha diretoria, Felipe Sarmento, Rose Moraes, Cris Cordeiro e também Délio Lins e Silva Júnior. Todos os demais e as demais autoridades presentes nessa mesa sintam-se abraçados por nós. Agradeço a advocacia brasileira pela confiança renovada. Permanecerei pelos próximos 3 anos, como estive nos anos anteriores, a serviço exclusivo da classe e da causa da justiça. Para mim, obter os votos de todas as conselheiras e de todos os conselheiros federais expressa a força da entidade unida, que escolheu se fortalecer por um meio de união em torno de um propósito maior, que é a valorização da profissão, a defesa intransigente das nossas prerrogativas e do Estado Democrático de Direito. Eu tenho a consciência também de que cada voto que recebi representa um chamado à responsabilidade, ao compromisso com a valorização da advocacia e também do sistema de direitos e garantias do cidadão. No Supremo Tribunal Federal, com a compreensão da unanimidade de seus ministros,
nós conseguimos a garantia de que os honorários em causas privadas serão fixados em respeito ao Código de Processo Civil. No Superior Tribunal de Justiça, sob as palavras do presidente Herman Benjamin, uma palavra atenciosa e sempre generosa para com a advocacia, nós obtivemos a definição de que os litígios serão equilibrados, assegurando a proteção ao consumidor. Medida digna de aplausos também. Através do diálogo que elegemos para governar todas as nossas ações, também no CNJ, nós reforçamos a importância da sustentação oral e da prevalência da contagem dos prazos processuais. E na última quinta-feira, graças à sensibilidade do Congresso Nacional, e eu faço questão aqui de registrar a participação direta do então presidente Rodrigo Pacheco, então presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e da participação direta do senador Davi Alcolumbre, do deputado Hugo Mota, e com a sensibilidade da Presidência da República, nós conseguimos, a partir das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sanção da lei que isenta a advocacia de antecipar custas para execução de seu sustento, que são os honorários advocatícios. Muito obrigado, presidente. E nos anos anteriores, foi também por meio da união que conseguimos conquistas históricas. Dentre elas, o que já é uma realidade entre todos nós, o plano de interiorização da advocacia brasileira, os honorários dignos de acordo com o Código de Processo Civil, o sigilo profissional e a inviolabilidade dos escritórios na reforma do Estatuto em 2022, a manutenção da advocacia no Simples na reforma tributária, que atende mais de 95% da advocacia brasileira, e a realização do maior evento jurídico do mundo, que foi a última Conferência Nacional da Advocacia. Por isso nós temos muito a comemorar. Um outro viva, e vamos saudar a advocacia brasileira com uma efusiva salva de palmas. A nossa independência está na autonomia crítica da OAB, em defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. As advogadas e os advogados devem exercer a sua cidadania na plenitude, mas a OAB não pode, nem deve, fazer defesas de base ou oposição a partidos e a governos. A ordem é de todas as advogadas e de todos os advogados brasileiros. É a nossa união que deve nos guiar diante dos desafios futuros. É nesse concerto que garante que a OAB continue sendo o escudo da democracia, a voz da cidadania e o bastião das liberdades. Democracia, cidadania, advocacia e os pilares da ordem, que é dos advogados e é do Brasil. Muito obrigado, viva a democracia. O programa Pela Ordem dessa semana vai ficando por aqui. Eu sou a Aline Araújo e essa é uma produção da OAB Nacional, feita com você, para você. Te espero semana que vem com mais informação e boas notícias para a advocacia brasileira. Até lá!